Alô, bom dia, estamos de volta nesse histórico 20 de janeiro de 2025, sejam todos bem-vindos. E chegou o grande dia, o histórico dia em que o presidente Donald Trump será empossado, será o 47º presidente dos Estados Unidos. Bem, Trump ontem participou de um comício no Capital One Arena, em Washington, onde falou muito mesmo, dando inúmeras pistas de como será o seu governo, principalmente nos primeiros dias. Eu fiz um breve resumo aqui das principais partes do seu comício, que realmente empolgou e muito o povo que lá estava. Eram mais de 20 mil pessoas no estádio. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas, mas tinha mais do que isso. Entre outras coisas, Donald Trump disse que retomará os Estados Unidos hoje, a partir do meio-dia. Serão 2 da tarde, horário de Brasília. Quando, disse ele, os americanos começarão a jornada para o primeiro dia de um novo país. Então, disse Trump, na véspera de retomar o nosso país, é isso o que faremos. Retomar o nosso país amanhã ao meio-dia. A cortina se fecha em 4 longos anos de declínio americano e começaremos um novo dia de força e prosperidade americana, dignidade e orgulho. Trazer tudo de volta de uma vez por todas, disse ele. Trump disse também à multidão que lutou pelo povo americano nos últimos 9 anos, incluindo aqueles nos estados governados pelos democratas, como Califórnia e Nova York. Por falar em Califórnia, Trump disse que estará na Califórnia na sexta-feira, sexta-feira dessa semana. Será a sua primeira viagem como 47º presidente dos Estados Unidos. Irá para a Califórnia para ver como reconstruí-la. Mas isso aí é outro assunto. Entre outras coisas, Trump disse à multidão que nos últimos 9 anos, disse ele, você e eu lutamos lado a lado contra as forças mais sinistras e corruptas da Terra. Em nossa magnífica vitória em 5 de novembro, vocês mostraram a eles, de uma vez por todas, que essa nação não lhes pertence, não pertence a eles. Essa nação pertence a vocês, disse Trump. De Nova York a Los Angeles, a Filadélfia, aqui mesmo em Washington, D.C., nosso país foi conquistado e construído por gerações de patriotas que deram tudo o que tinham por nossos direitos e por nossa liberdade. Bem, segundo Jason Miller, um conselheiro sênior da nova administração, Trump planeja assinar 200 ordens executivas imediatamente após a sua posse. Essa é a lista mais extensa de ações executivas da história americana, disse ele, todas guiadas por um compromisso implacável, o de cumprir as promessas de campanha. As ações incluem 50 ordens executivas juridicamente vinculativas, disse a Fox News Digital, algumas envolvendo segurança de fronteira e produção de energia doméstica, enquanto outras são projetadas para garantir que os funcionários federais sejam contratados com base no mérito. Alguns dos planos de Trump mais abrangentes para o primeiro dia já vazaram, incluindo o plano de deportação em massa previsto para começar em Chicago imediatamente após a posse. O presidente deve declarar também emergência nacional de fronteira, fechando efetivamente a fronteira sul dos Estados Unidos. Não está claro se a fronteira norte do país terá alguma ação imediata, mas a fronteira sul, a fronteira com o México, deverá ser fechada imediatamente. Outras promessas de Trump incluem suspender as autorizações de segurança de 51 autoridades de segurança nacional envolvidas no escândalo do laptop de Hunter Biden antes da eleição presidencial
de 2020. Gente importante do FBI, também da CIA, que fizeram de tudo para que não vazasse a história do laptop de Hunter Biden, altamente comprometedor ao velho Biden, que então disputava a eleição com Donald Trump. Claro, houve também muita colaboração da mídia e de Zuckerberg no seu Facebook, por exemplo, que acabou encerrando contas justamente porque delataram o escandaloso esquema levantado dentro ou encontrado dentro do laptop de Hunter Biden. Quem não lembra da história, Hunter Biden esqueceu um laptop, mandou um laptop para o concerto, acabou esquecendo, e esse laptop foi encontrado depois de posse do FBI, e nele continham então ações altamente incriminatórias. Mas houve um grande esquemão para abafar o caso. E é por isso que Donald Trump então está tirando aqui a proteção de segurança de 51 agentes que se envolveram no esquema do laptop. E é claro que essas pessoas no futuro responderão sim por um crime, porque isso influenciou muito na campanha. Se viesse à tona naquele momento, o público teria uma maior noção, uma melhor noção dos grandes esquemas de corrupção envolvendo o candidato Biden, o que não aconteceu. Veio, claro, à luz do dia, bem depois das eleições. Também, entre outras coisas, Trump promete suspender os arrendamentos governamentais de energia eólica offshore. Isso encerrará as exigências do governo Biden para veículos elétricos para fabricantes de automóveis, além de se retirar do Acordo Climático de Paris. Mais um tópico: remover o transgenerismo do governo federal dos Estados Unidos por meio de uma ordem executiva. Aqui o freepress.com relatou que a ordem intitulada Defendendo as Mulheres do Extremismo da Ideologia de Gênero e Restaurando a Verdade Biológica ao governo federal garantirá que, esse é o título, mas a ordem garantirá que todas as orientações, comunicações, políticas e formulários radicais de ideologia de gênero sejam removidos. No comício de ontem, Trump disse que acabará com os mandatos de diversidade, equidade e inclusão do presidente Biden em favor de um sistema baseado em mérito. Trump disse: todas as ordens executivas radicais e tolas do governo Biden serão revogadas dentro de horas de quando eu fizer o juramento de posse. Ah, disse ele, vocês vão se divertir muito assistindo televisão amanhã. Trump também prometeu divulgar um tesouro de arquivos governamentais há muito escondidos sobre os assassinatos de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King, como um esforço para aumentar a transparência do governo. Ele disse no comício de ontem: como primeiro passo para restaurar a transparência e a responsabilidade perante o governo, também reverteremos a classificação excessiva de documentos governamentais. E, nos próximos dias, tornaremos públicos os registros restantes relacionados aos assassinatos do presidente John Kennedy, seu irmão Robert Kennedy, bem como o do doutor Martin Luther King Jr., acrescentou ele. E essa fala foi a que mais arrancou aplausos, ou aplausos mais altos da noite. O presidente, além disso, Trump também planeja conceder perdões abrangentes a todas as pessoas presas em conexão com o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos. Mais de 1.625 pessoas em todos os 50 estados foram acusadas de uma variedade de crimes federais, com mais de 465 prisões, muitos dizem aqui prisões políticas,
de acordo com o Ministério Público dos Estados Unidos. Entre outras coisas, Trump falou, por exemplo, do Golfo, o Golfo do México, que será renomeado para Golfo da América. E em relação ao TikTok, Trump disse que já tem um plano para salvar o TikTok, entre outras coisas. Bem, é um resumo. Claro que as ações de Trump nos surpreenderão e muito, irão muito além desses resumos, mas só os resumos já nos dizem muito. Se Trump assinar 200 ordens executivas, será, claro, o maior número de ordens executivas numa única tacada. Mas isso, claro, por conta da experiência de Donald Trump, que, ao não fazer a mesma coisa no primeiro governo, deu muita margem a negociações que emperraram no legislativo. Trump não quer passar por isso de novo, então já tem aqui um arsenal, ou melhor, uma grande quantidade de leis para fazer o seu governo funcionar rapidamente. É como um trem, não é? Que sai em disparada da estação. E aí, para segurá-lo, será muito difícil. Trump, então, não quer correr os mesmos riscos que correu no governo passado. Mais experiência, claro, e também, por ser o seu último governo, ele dará tudo, porque não tem muito aqui o que pensar. É fazer ou fazer. É retomar a América, como ele disse, de um grupo que fez muito mal ao país, talvez o pior grupo que os Estados Unidos já tiveram que enfrentar ou se submeter, e para isso é preciso uma ação muito forte de cara, logo de cara. Então podem ser até mais do que 200 ordens executivas que virão por aí. Muita surpresa, claro. O que eu falei aqui é só a ponta do iceberg. Então vamos acompanhar, porque a partir de hoje, efetivamente, começa uma nova era nos Estados Unidos e no mundo, claro. Aliás, por falar no mundo, Trump disse também que, por causa dele, da sua vitória, hoje os reféns, ele disse isso ontem, já existe libertação de reféns. Ele fez questão de dizer que foi esse avanço nas negociações foi por causa da sua vitória. Se ele não tivesse vencido, nada disso aconteceria. Se dependesse de Biden, nenhuma negociação e nenhuma libertação, de reféns aconteceria. É muita coisa para falar e teremos muito mais ainda à noite, depois da cerimônia de posse. E é claro que eu volto à noite. Mas ficarei de olho, como todos nós, né, vamos assistir à cerimônia de posse. Eu não quero aqui entrar para o terreno da pieguice. Eu tenho muito medo de ser piegas nessa hora, mas eu certamente derramarei lágrimas ao assistir à cerimônia de posse. Lágrimas de emoção, mas não por Trump propriamente, e sim por muitos brasileiros que lá estão ou estarão nos representando. E explico por quê. Porque dessa vez o Brasil, que é representado por aqueles que lá estão, é um país com um peso emocional muito grande, uma carga emocional muito grande. Aquelas pessoas que lá estão, dignas, porém humildes e também humilhadas, expressarão no olhar e nos gestos o quanto precisamos de um governo forte e justo na América. Então, será por isso que eu derramarei lágrimas, pelos meus representantes que lá estarão, com este semblante, um semblante de esperança, mas também de alguma tristeza. E é por isso que eu peço aos amigos para repararem muito bem quando os brasileiros cumprimentarem políticos americanos. Percebam o quanto os nossos gestos pedem ou imploram por amizade. Ajudem-nos. É por isso que eu chorarei. Mas, como disse, não quero ser piegas. É que faço uma comparação. Os argentinos que lá estarão
estarão mais felizes, mais orgulhosos. Os salvadorenhos também, os húngaros certamente também, com mais altivez, mais orgulho. E nós, dessa vez, estaremos um pouco mais humilhados. Mas, enfim, a esperança é que faz a diferença. Mas eu não quero ser briegas, repito pela terceira vez, mas que eu chorarei, estarei com cada um dos brasileiros que lá nos representarem. Até depois, então, até depois da posse, se Deus quiser.